Bom, nós estamos numa série muito importante falando sobre algumas verdades assim absolutas que para nós são importantes, que alguns tentam desfigurar, mexer. E nós vamos falar hoje sobre um tema que está muito em alta, que é por que ir à igreja? Por que ir à igreja? Né? Existe uma grande quantidade hoje de pessoas desigrejadas. E ainda tem aquele discurso, olha, eu não vou à igreja, mas eu amo a Deus, eu tenho meu momento com Deus, eu penso em Deus. Sabe o que é isso? Mentira! Isso é uma mentira! Não tem coisa nenhuma. Não tem. Se não vai na igreja, dificilmente você vai conseguir ter uma rotina cristã adequada dentro de casa. A igreja, quando eu estou falando de igreja aqui, pelo amor de Deus, eu não estou me referindo a uma denominação específica, a Lírio, Assembleia, Batista. Estou falando, claro, de uma igreja bíblica, de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja que séria, né, que não tem pataquada de manipular a palavra, mas a igreja é a principal agente de Deus na terra para a execução do seu plano de estabelecer o seu reino. É a igreja, não é o governo, não são as universidades, não são as empresas, não são os centros de pesquisa. A igreja é a esperança do mundo. Já dizia o pastor Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. E, infelizmente, tem pessoas, grupos hoje, que estão ridicularizando a igreja. Né? Tem uma linha política, inclusive, que sucateia a igreja. Né? Você deve saber do que eu estou falando, né, produção? Sim. Tem uma linha aí, né, que gosta de falar mal da igreja, né, tá sempre do meu lado esquerdo aqui, tá sempre do ladinho esquerdo, gosta de falar mal de igreja, gosta de falar mal, né, de depreciar, né? Então, por quê? Porque o que querem vender para a igreja? Que a igreja, primeiro, que a igreja é um lugar de intolerância. Não, eu não vou para a igreja porque a igreja é intolerante em questões de orientação sexual e gênero. Não, a igreja, biblicamente falando, condena como pecado, né, algumas orientações sexuais que não sejam heterossexuais e mudança de gênero. Porém, ninguém vai ser tratado como um animal. Ninguém vai ser tratado como o escorraçado da igreja. Mas o discurso que se tem é que a igreja odeia. Odeia aquele que tem uma opção sexual diferente daquela que a Bíblia chama de aceitável. Diferente daquela que a Bíblia chama de real. A igreja não tem intolerância. Muito pelo contrário. O dia que a igreja se ofender com o pecado de alguém, a igreja tem que fechar. Porque a igreja é exatamente para o pecador. Nós estamos aqui exatamente para receber o cansado, o doente, o que está cativo e oferecer a ele redenção. Muitas vezes também, além da intolerância, que é pregada como fake news, a igreja também é vista como um lugar onde as pessoas são julgadas e condenadas. Né? Então sempre tem aquele medo, né? Lembra quando vinha aquele pastor de fora que revelava, aí o cara ia andando pela igreja assim, ó, ele apontava os irmãos, tinha uns irmãos que até ficavam com a cabeça baixa assim, tipo assim, não olha para mim não, né? Porque há um medo, né? Durante muito tempo, infelizmente isso é uma verdade, muitas igrejas usaram o altar para expor o pecado das pessoas, para julgar. Né? Outras igrejas dão demasiada importância para a grana, para o dinheiro, para o tutu, pedem demais, misturam, né? Aquilo que era para ser leve, uma fidelidade a Deus, o dízimo, a oferta, com desafios infundados, biblicamente falando. Eu preciso de 1.000 empresários doando R$1.000, né? Eu preciso de 10.000 pessoas doando não sei quanto, né? Vende isso, vende negócio de ouro, e vende tal, e se você comprar e tal, e tudo isso queima o filme da igreja, sem falar da comercialização generalizada de artigos religiosos, quando não vira até macumba gospel, né? Os amuletos aí, né? O carinha vende. Eu acho bonitinho você ter uma arquinha da aliança, né? Você ter mas no aspecto de souvenir, não no aspecto de sagrado. Você acha que o capeta
vai ficar respeitando o teu souvenir de Arca da Aliança. Ah, vai. Você acha? Você acha que minha Bíblia aberta no Salmo 91 vai nada. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que a letra sem o Espírito é o quê? Morta. É morta. Então não adianta. Além de líderes religiosos que abusam da sua posição de poder, né, para oprimir pessoas, escravizar, fazer de membros de igreja seus escravos, seus servos, né? O camarada tem que bater continência para tudo que faz, não pode dar um peido sem falar com o pastor, vai comprar um carro, tem que falar com o pastor. Ele não gosta de gratidão, né? Por exemplo, amanhã é meu aniversário, você pode ter uma gratidão em relação a mim, né? Fica a dica, você pode ter uma gratidão. Agora, o cara quer ter gratidão toda hora, todo dia, né? Tem que ser agradado, né? Tem igrejas que o cara, além de dizimar, o cara ainda entrega uma oferta para o pastor. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, se você estiver numa igreja que contém algum desses tópicos, ela está fora da visão bíblica. Porque a igreja não é para ser intolerante ao pecador, a igreja é intolerante ao pecado. A igreja não é um lugar para condenar pessoas, a igreja é um lugar para confrontar, para a salvação. A igreja não é um lugar de arrancar dinheiro de ninguém. É um lugar, Paulo diz, que Deus ama quem dá com alegria, quem faz com prazer. E a igreja não é um lugar de mandinga, é um lugar de fé. Mais poderoso do que um amuleto é uma oração, é uma busca, é uma entrega. Então, o que é a igreja? Eu digo porque a maioria das pessoas, produção, que se perdeu no conceito de ter prazer de ir para a igreja, é porque, de fato, elas esqueceram a finalidade da igreja. Faz sentido ou não faz? Faz sentido. A visão foi distorcida e a igreja é vista como pessoas rígidas, inflexíveis, e que você tem que seguir uma doutrina obrigatória, uma doutrina que, se você pisar um dedo fora da linha, você já vai queimar no inferno. É isso. Então eu vou pintar para você aqui, esquece o que eu falei até agora no aspecto de ser igreja. Isso não é igreja, isso é bagunça. Isso é empresa, isso é igreja humana. Eu vou dizer para você aqui o que é de verdade a igreja. Certo? Primeira coisa, João 4:23. Vamos lá. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então anota aí. Quer saber o que é uma igreja de verdade? A primeira coisa, uma igreja de verdade é um lugar de adoração e oração. Lugar de adoração e oração. É isso. O povo se reúne para orar, falar com Deus e adorar. Isso tem... pastor, mas vai ter outras coisas? Claro, a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas? Tem fofoca na igreja? Tem. Tem gente que não presta na igreja? Tem. Todo mundo que entra numa igreja está atrás de Deus? Não. Mas o que prevalece não é fofoca, não é intriga, não é o pecado do outro, é um povo onde a sua maioria está ali para adorar e orar. Eu fico triste quando você vê igrejas cansadas, exaustas, debilitadas, porque a maioria das pessoas estão ali ou para falar da vida do outro, ou para querer carreira pessoal, ou para falar de não sei quem, ou para pedir dinheiro. Não, o primeiro propósito da igreja é nos reunimos para orar e adorar. Orar e adorar. Observe a quantidade de oração que tem nos cultos da sua igreja. Observe na qualidade da adoração. Se é uma adoração só apresentativa ou realmente preocupada com o povo adorar. Eu não vim de casa para assistir uma apresentação musical, porque isso eu vou num teatro e eu assisto. Eu vim para adorar, eu vim para me entregar, eu vim para fazer na igreja o que eu não tenho como fazer em casa por conta do barulho, por conta de quem mora. Eu preciso extravasar, eu preciso colocar para fora. Igreja é lugar de oração e adoração. Outra coisa, igreja é lugar de pregar o evangelho e fazer discípulo. Pregar a palavra. Põe aí para mim Mateus 28:19. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que eu faço discípulo? Pregando, falando do amor de Deus. Então, igreja é lugar para pregar o evangelho. E o que é evangelho? É libertação, é vida, é mudança de rota. Então eu não tenho problema com aquele que tem uma orientação sexual diferente, eu não tenho problema com aquele que rouba, com aquele que mente, com aquele que adultera. A igreja não deve se ofender, porque é exatamente para esse tipo de pessoa que nós vamos pregar o evangelho, nós vamos mostrar que há uma saída, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus Cristo muda histórias, que Jesus Cristo quebranta o coração, que Jesus Cristo transforma a alma, e depois essa pessoa ouvir, ela vai se tornar um discípulo de quem? Ele vai se tornar um assembleano, um liriano, um batista, um presbiteriano? Não. Ele vai se tornar um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Hoje as pessoas elas amam muito mais a sua denominação do que propriamente a sua fé. Eu sou da Lírio, eu congrego na mesma igreja a vida inteira. Amanhã eu faço 40 anos e estou há 40 anos na mesma igreja. Já mudei de filial, hoje eu sou o presidente da igreja, já passei por várias situações aqui dentro, mas eu amo a Lírio. Mas mais do que a Lírio, eu sei que eu sou discípulo de Jesus. Então se um dia a Lírio fechar, alguém falar, ó, não quero mais você aqui, eu vou me adaptar em outro lugar? Vou me adaptar, porque a minha comunhão com Deus está muito além do que a minha relação com a minha denominação. É sobre isso que a gente está conversando aqui. Isso é fundamental. Fundamental. Igreja não é lugar para fazer panela, igreja não é lugar para fazer bairrismo ou facção ou grupo recreativo. Igreja é lugar para levar pessoas à libertação e a se parecer com Jesus. Por isso que tome cuidado quando você está numa igreja que não se prega a palavra. Se fala de tudo, mas não se fala de palavra. Não tem Bíblia. Não se ensina a Bíblia, não se prega a palavra, é só embromation, né? Embromation, só embromation, não tem palavra. O pastor enrola, na hora que vai pregar, é aqueles meia dúzia de palavras, não tem confronto, cuidado com isso. Outra coisa que a igreja põe aí para mim Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, igreja, além de adoração, oração, pregação do evangelho, fazer discípulos, igreja é lugar de libertar os oprimidos, os presos no pecado. Amando e corrigindo. Olha o que ele diz, vocês são sal da terra. Se o sal perder o sabor, não serve para nada. Joga no chão, para ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. A igreja é exatamente para mudar a rota da minha vida. Ah, pastor, mas tem um monte de gente na igreja que não muda. A igreja, amar, gente, não é forçar ninguém não. Ninguém vai fazer lavagem cerebral, não. Quem escraviza, quem aprisiona, quem obriga, quem chama de cavalo é o diabo. O diabo que não dá escolha para a pessoa. A pessoa está ali debaixo de um cabresto e ela tem que fazer. Se mandar comer vela, ele come. Mandar tomar cachaça, ele toma. Se mandar ir num cemitério, abrir uma cova e comer víscera de um defunto, ele come. Porque o diabo ele é assim, ele tripudia. Deus não trabalha na prisão, é na liberdade. E dentro dessa liberdade, se eu quiser, eu vou ser livre. Então, ao invés de você cuidar da vida dos outros, ficar, nossa, o cara está na igreja, mas ainda fuma. Nossa, o cara está na igreja, mas ainda bebe. Cuide da sua vida. Porque no final da linha, você só vai prestar conta de uma vida. E cada um tem um processo. Só que é melhor o cara estar fumando, vindo para a igreja ouvir a palavra, do que o cara estar fumando e está onde? No mundo. No mundo. Eu prefiro um cara pecador dentro da igreja, onde a palavra está ali, ó, martelando nele, martelando. Ou você acha que um cara que está no pecado e vem para a igreja, ele fica em paz? Não fica não. Fica não.
A Bíblia diz no Salmo 1 que o ímpio não permanece na congregação do justo. Por quê? Ó? A palavra está ali, ó. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, agora, se o cara, ouvindo a palavra, tá com dificuldade de ser liberto, se o cara sair da igreja, então aí foi pro beleléu. É ou não é, produção? Sim, quem dirá quem tá no mundo que não conhece a palavra, que não tem quem fale de Deus. Então, a igreja é um lugar para libertar os oprimidos, os presos, e mostrar o caminho da luz, sem passar pano. Não é passar pano para pecador, né? É claro, numa área de governo, você é um voluntário, você é um presbítero, um diácono, um pastor, claro, a Bíblia diz que a gente tem que ter uma vida irrepreensível. Mas o membro, aquele que entra para participar da reunião, todos são bem-vindos, porque é nesse momento que o evangelho se manifesta. Você não tem noção da quantidade de pessoas que aceitam Jesus aqui na Lírio todo o culto. É ou não é, produção? Sim, igrejas aceitam Jesus aqui, por quantidade. A gente fica até pasmo. Equivale a uma igreja. Isso, a gente nunca se acostuma com isso, porque é sempre uma quantidade absurda. Né? E por quê? Porque a palavra de Deus tem nos pego. Outra coisa que a igreja é, 1 Pedro 4,10, leia pra gente. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então a igreja, além de tudo isso que eu estou te falando, também é um lugar para você servir, ser útil. Como é que eu vou retribuir o que Deus me deu? Como é que eu vou retribuir os favores, as bênçãos, a graça? Então, porque o trabalho é meu, a casa é minha, o carro é meu. A igreja é um lugar onde eu posso retribuir na vida do meu próximo um pouquinho, que nunca é uma dívida impagável, nunca vou conseguir compensar o benefício da cruz. Eu vou conseguir o quê? Devolver ao Senhor o que Ele me deu, os benefícios. Então, servir ao próximo, ser uma bênção, sabe? Chegar mais cedo, ser um voluntário, usar a minha vida para abençoar outros, entender que o mundo não gira em torno de mim mesmo. Algumas vezes a gente só fica olhando para nós mesmos e fica ampliando os problemas, ampliando as situações, e daqui a pouco começa a ter ataque histérico, ataque de pelanca. É um inferno. Não, você pode sim ter uma vida pautada no Evangelho, pautada na presença de Deus, guardado e remido no sangue do Cordeiro. Então, a igreja é um lugar para servir, e servir é vida, servir é a natureza de Jesus. Servir é o maior princípio. O caráter do amor cristão é o servir. Jesus disse que eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A forma como Jesus expressou o amor foi o servir. Porque se cada um de nós estabeleceu o seu jeito de servir, o servir é subjetivo. Porque de amar, quer dizer, né? Se cada um oferecer a sua forma de amar, o amar é subjetivo. Porque uns são carinhosos, outros são grosseiros, uns amam com beijo, outros amam dando dinheiro, uns amam sustentando, outros amam estando perto. Cada um tem uma forma. E se nós ofertarmos a Deus a nossa própria forma de amar, a gente talvez não acerte. Por isso que a gente tem que amar a Deus como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Servindo. Quando a gente fala que todo membro saudável é um voluntário, todo membro saudável serve, é exatamente por isso, porque o caráter do amor é o servir. Outra coisa que a igreja faz, põe aí para mim Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória a Deus, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já está pronta. Estar na igreja também é o quê? O que a gente faz todo domingo? Fizemos domingo passado agora. O que a gente fez domingo passado na igreja? Você não estava aqui? 4 palavras. Começa com C e termina com IA. Ceia. Ah. Ceia, isso. Ceia. Tá ruim a produção. A ceia, o que é a ceia? É lembrar do sacrifício do Senhor. É lembrar o memorial. Isso. É lembrar que Ele morreu, padeceu, mas que Ele voltará. Ele vai voltar para nos buscar.
Ele vai voltar para nos salvar. Então, a igreja se reúne para dizer, ó, Maranata, hora vem Senhor Jesus. No meio de toda a correria de shopping, lazer, parque, filho, conta, boleto e pagamento daqui, e chefe, e relatório, e cobrança, e coisas que você queria que dessem certo e deram errado, no meio de toda essa papagaiada, o que eu faço? Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu me deleito no Senhor e eu acredito no Senhor. Ele é a minha porção, Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança. Ele é o meu baluarte. Então eu pergunto para você hoje, você percebe que a missão da igreja é muito mais do que ficar falando sobre gênero sexual, é muito mais do que essas papagaiadas de ficar pedindo oferta, dinheiro, é muito mais do que ficar apontando o dedo ou recriminando. A igreja é a missão, é a esperança de levar ao pecador, ao sofredor, alívio, paz, contentamento e principalmente a ideia de que a gente não vai morrer. Esse meu corpo aqui caminha para o fim. Cada dia que passa ele está envelhecendo. E ele vai se definhar, ele vai morrendo. E os órgãos vão falhar um dia. E eu sei que a vida não vai acabar no dia do meu velório. Eu vou morar com Deus. Essa é a maior esperança que a gente pode ter, porque nenhum patrimônio nessa terra, nenhuma conquista nessa terra vale aquilo que o Espírito de Deus nos deu. O máximo que você pode fazer é deixar um patrimônio para o teu filho, para o teu neto, enfim, mas ao longo do tempo a tua memória vai ser esquecida e o patrimônio vai ficar todo aí. O Espírito de Deus, o nosso Deus, é um Deus fiel. É um Deus poderoso e eu creio com todas as minhas forças que a graça de Deus está sobre nós. Eu creio com todas as minhas forças que o Espírito Santo está sobre nós e que há uma vida. Então eu te pergunto, a sua comunhão com Deus está bem? Você tem se fortalecido na presença de Deus? Você tem dissipado o Evangelho? Você tem tido prazer de estar na casa de Deus? Olha o que fala Hebreus 10, 25, para você não achar que sou eu que estou aqui pegando no seu pé. Principalmente você que está aí desigrejado, tá? Uma coisa é você ser membro online quando você não tem a opção. Então, por exemplo, eu gosto da Lírio e aqui onde eu moro eu não me adaptei em nenhuma igreja. Aí eu vou ser membro online, não tem problema. Agora eu moro na rua debaixo da igreja. Eu moro aqui na cidade de São Paulo. Pô, pega teu carrinho, pega o ônibus, pega o metrô e vem para a igreja. Eu fico impressionado o quanto tem membros de longe que dariam tudo para estar congregando aqui e tem uns que trupica, cai no quintal da igreja e não vem. É impressionante quando a gente só dá valor para aquilo quando não dá para ter, né? É. Leia aí, produção. Ó, diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais vocês que se aproxima o dia. Não nos deixemos de reunir como? Igreja. Como igreja. Quem está falando isso? Jesus. A Não, Bíblia. É a Bíblia. O autor de aos Hebreus, que a gente não sabe muito bem quem é. Alguns dizem que é Apolo, né? O mais provável é que seja Apolo. Não nos deixemos de reunir como igreja. Igreja. Olha lá, Êxodo 28. É 20, versículo 8. Lembra-te do teu dia de sábado para santificá-lo. Esse aí era uma lei judaica. Nós entendemos que na época da graça todos nós somos livres e todos os dias são dias do Senhor. Mas aqui fica uma indicação, ó, lembra de que tem um dia na semana, que hoje para nós aqui no Ocidente é o domingo, que você tem que ir para a casa de Deus, que você vai buscar Deus. É preciso, gente. Eu não estou trazendo essa aula aqui não para apenas falar, tá bom, pastor, tá bom, muda de assunto. Congregar é importante. Buscar uma igreja, ter uma vida de igreja é importante para a tua vida espiritual, para a tua vida emocional, para a tua vida física, para a prosperidade, para você ser um cristão nato. Não seja um desengrejado. E você que está indo à igreja, saiba que ir à igreja e não fazer o que a igreja tem que ser feito também não adianta.
Ir à igreja e não adorar, não orar, ir à igreja e não pregar, não fazer discípulos, ir à igreja e não servir, não comer, não fazer nada, porque o que tem de igreja também que tem só cliente, né? O cara é cliente da igreja. O cara não vai para entregar, ele vai para consumir. Então ele consome tudo, né? Ele consome a palavra, ele consome o louvor, ele só consome e ele não quer ter comprometimento. Ficar sentado na cadeira também, né, dar meia dúzia de glória, levantar a mão e ir embora, também não resolve. Eu preciso me comprometer. O reino de Deus é o reino do compromisso. Quando Jesus veio se entregar por nós na cruz do Calvário, ele se comprometeu. Então você tem o dom, você tem um propósito, você tem que propagar o evangelho. Não se torne um desigrejado, não se torne alguém longe da presença de Deus. E qual é, pastor, o meu chamado? Qual é? Veja como eu posso te ajudar. Dá uma lida aqui em Romanos 12, do 4 ao 8, produção. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que nós somos um corpo feito por vários membros. E cada membro tem uma função. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que estar dentro do corpo. Porque o membro fora do corpo, o que acontece com o membro? Morre. Morre, apodrece, gangrena. Se o sangue não circular, já era. Então eu tenho que estar dentro do corpo. E quando eu estou dentro do corpo, eu tenho que entender que eu não vou ser todo mundo. Porque eu participo de um único corpo, que Cristo é o cabeça, mas cada um vai ter o seu dom, o seu chamado. Então quem profetiza, profetiza, quem ensine, ensine, quem contribua, contribua, quem exerça a liderança, que exerça, e aí ele vai listando os dons, e você precisa descobrir agora. Qual é o problema? Não é com a bunda sentado na cadeira em casa que você vai descobrir. Não é assistindo Netflix o dia inteiro que você vai. Se envolva com o reino, se comprometa com o reino, viva o reino de Deus, participe do reino de Deus, se interesse pelo reino de Deus, faça do reino de Deus realmente algo que mova o seu coração, que mova a sua vida e que te dê destino. Não seja um desigrejado. Então, por que eu vou à igreja hoje? Porque é um lugar de adoração e oração. Porque é o lugar de profetizar, fazer discípulos, porque é o lugar onde os oprimidos e os presos são libertos e os pecados são perdoados, porque é o lugar de amar o próximo e amar o reino de Deus e anunciar a vinda de Jesus até que ele venha. É isso, produção? É isso aí, pastor. Eu vou dar um depoimento particular aqui. Eu amo estar na casa de Deus. Eu já tive a oportunidade várias vezes de estar em lugares incríveis, mas a casa de Deus é o melhor lugar para estar. É aqui que eu me renovo. E digo isso para você, não é porque sou pastor hoje, não. Você é o pastor, você é o líder da igreja. Não. Isso aí para mim, é importante, mas não é o que me move. O que me move é o meu coração. É entender que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Deus sempre me surpreende, Deus sempre faz além de tudo que eu pedi. Deus nunca me deu a medida, sempre me deu além. E toda vez que eu teimei com Ele para querer a medida, Ele me quebrou, porque Ele sempre me surpreendeu. Sempre. É só deixar fluir. Deus tem surpresas incríveis para você, surpresas maravilhosas, mas seja alguém que vive o reino de Deus na sua plenitude. Esteja na presença do Altíssimo, esteja na casa do Pai, faça parte da grande comissão do Evangelho. Em nome de Jesus. Certo, produção? Certinho, pastor. Vamos orar? Pedir a graça de Deus nessa manhã. Espírito Santo, nós amamos a Tua obra, amamos a Tua igreja, amamos estar diante de Ti e crer que na Tua presença somos salvos, restaurados e ativados. Nos perdoe pelos nossos pecados,
pelas nossas transgressões. Nos perdoe pelas vezes, Senhor, que nós esquecemos o que é estar na tua casa e que, lamentavelmente, te trocamos, Pai, por um jogo, te trocamos por uma amizade, por um passeio, coisas fúteis que poderiam ter sido feitas em outros dias, outro horário. Não havia nenhuma gravidade, não havia nenhuma urgência, mas eu troquei. Eu troquei porque não é mais importante para mim. Eu troquei porque eu deixei a narrativa do mundo entrar na minha mente, onde eu duvido de todo mundo, onde eu desconfio de tudo, onde aquilo que para mim era santo virou profano. Oh, Deus, nos perdoe. Por mais que os homens façam mazelas, por mais que os homens errem, nós queremos olhar para Ti, meu Pai. Queremos olhar para a Tua presença. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, os ferrolhos. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.